admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, lhe der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio com a frase dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Bom dia, que saudade sem fim, né, Luciane Pujol? Estamos, e Alessandra, bom dia a todos e todas. Estamos oficialmente abrindo a temporada 2021 do PIN Debate. Estávamos morrendo de saudade. Estamos de volta. Estamos de volta do mesmo jeito, né, Luciane Pujol? Estamos em casa, nos cuidando, né, mas a live vai oportunizar, né, um pouquinho da gente ficar próximos, mesmo que seja de um modo virtual. Isso Então, mesmo, Bruno. Muita saudade. Agora vendo essa vinhetinha aí que o Mário preparou para a gente. É uma retrospectiva da nossa história do ano passado e, infelizmente, a gente inicia ainda em pandemia, né? Mas, infelizmente e felizmente, a gente está junto de novo. Então, PIN Debate voltando. Bom dia a todos que estão chegando. Eu tenho aqui já o nosso primeiro bom dia, Pujol, que a primeira pessoa que nos deu bom dia foi uma visitadora de Pelotas, a Jennifer. Então, bom dia, Pelotas. Bom dia, Vacaria. Vão colocando os comentários, nomes, se são do PIN do Criança Feliz, ou se é de outro serviço, vão se apresentando, vão falando também, né, se participaram dos PIN Debates do ano passado, como é que está sendo esse retorno para vocês. Então, eu sou Bruno Moraes, eu sou psicólogo do Grupo Técnico Estadual, Primeira Infância Melhor. Eu sou um homem branco, estou com cabelos curtos, estou vestindo uma camiseta branca sobre uma camisa de botão flanela, xadrez preto e cinza. Ao meu fundo, eu estou em Porto Alegre. Ao meu fundo há uma parede branca, e no meu lado esquerdo há uma porta, e do meu lado direito há um quadro. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Luciane Pujol, sou psicóloga aqui do Grupo Técnico Estadual do PIN, colega do Bruno, do Mário, que está na retaguarda, Maria Helena, Letícia, né? Todo mundo que está aqui com a gente, uma equipe grande que faz parte desse webinário. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, estou usando óculos, tenho cabelo castanho claro, estou com meus cabelos presos hoje, com coquinho, assim, com um vestido preto, uma echarpe colorida, com várias cores. Eu estou na sala da minha casa. Ao fundo tem uma parede branca, uma partezinha em vermelho, com alguns quadros, e um piano ao fundo também. Aparece uma partezinha da janela na lateral também, que está entrando um solzinho. Um raio de sol, né, Luciano, nesse frio. Estamos que a gente está num friozinho, né, Bruno? Hoje acordamos todo mundo com um cafezinho quente para aquecer as nossas almas. A gente está num friozinho. Queria apresentar também a Alessandra Goulart, nossa querida parceira já de todos os PIN Debates, né? Desde o ano passado, a Alessandra está conosco. A Alessandra é uma mulher branca, de cabelos longos, está usando óculos também, acho que está com uma bata, uma blusa escura, né? Eu acho que aqui da minha tela parece que é um preto, um azul escuro. No fundo da Alessandra, a parede dela também é um azul escuro. A Alessandra, então, está conosco como nossa intérprete de Libras, né? E a audiodescrição que a gente acabou de fazer faz parte da nossa política de inclusão de todos os públicos. É muito importante para a gente, então, ter a Alessandra aqui conosco. A gente também tem, vocês podem acessar pelas nossas redes, a live toda vai ser legendada, então a gente pode
tá podendo acessar outras pessoas também, e isso é muito importante para a gente, que a nossa live, que o nosso PIN Debate vá para todos os lugares possíveis, né? Falar de primeira infância é algo que muito nos orgulha e é muito importante para a gente. Então, quem está aí nos assistindo, bora compartilhar, bora chamar as pessoas para assistirem conosco, que daqui a pouquinho a gente vai chamar o nosso convidado, vai contar um pouquinho como é que vai ser esse nosso PIN de debate de hoje. A gente está dando uma aquecidinha, né, Bruno, para esperar o pessoal chegar. Isso, não estamos sozinhos aqui, Alessandra e Luciana. A gente tem Santa Rosa com a gente, Caciqui, município de Camargo, Guarani. Vamos ver mais. Temos pessoas das coordenadorias regionais de saúde também nos acompanhando. Temos aqui Nova Alvorada, Santa Bárbara do Sul está com a gente. Então, vão se apresentando, vão chegando. De Porto Alegre, do PIN de Porto Alegre também. Vamos lá. Alvorada, Frederico Westphalen, vários municípios que estão chegando e estão dando nosso bom dia aqui. Então, já não nos sentimos sozinhos, né, Luciana? Estamos bem acompanhados aqui. E como sempre estivemos, né, no PIN Debate. Só falando um pouquinho agora, né, Luciane, do nosso PIN Debate, né, dessa temporada 2021 do PIN Debate. Nós do PIN, a gente está construindo essas lives em conjunto com o apoio de vocês, das equipes municipais, é feito para vocês, para todos os profissionais também que têm interesse pela temática, da gente dialogar, da gente conversar, da gente compartilhar experiências, principalmente sobre a situação da primeira infância nesse difícil contexto da pandemia, né? Então, esse é um espaço onde a gente pode trocar informações, mesmo que não seja de forma presencial, que a gente consiga estar juntos nesse modo virtual, né? Em 2021, a gente já tem uma novidade para contar para vocês. Hoje a live está cheia de novidades, está cheia de surpresa, que a gente vai trazendo aos pouquinhos para vocês. Mas a primeira novidade é que o PIN Debate, esse ano, ele vai ser mensal. Então, a gente vai se encontrar uma vez por mês aqui nesse horário. A gente vai se encontrar e vamos compartilhar. Vai ser do mesmo modelo e do mesmo método que vocês já conhecem. Bruno, só para contar um pouquinho para o pessoal, a gente acabou reavaliando, né, que seria mensal e não quinzenal, como a gente fez ano passado, muito pela escuta que a gente fez com os municípios, né? A gente sabe que está todo mundo com muitas demandas, muitas questões, e o ano passado a gente precisou se abastecer muito, ainda precisamos, claro, mas a gente ouviu um pouquinho os municípios que nos pediram para dar esse intervalo um pouquinho maior, né? As lives ficam gravadas, então também as pessoas têm tempo de revisitar, quem não conseguiu ver, de compartilhar nas suas equipes. Então, só para vocês entenderem um pouquinho por que a gente alterou, né, de quinzenal, passou para mensal. Isso, a gente está sempre ouvindo, né, tudo que vocês estão nos passando, sugestões de temas, questões de horário, questões de dia, vocês nos dão feedback que a gente tenta, né, acolher as demandas de vocês. E Bruno, e se eu perder essa live, ou se eu quero assistir outras lives, onde é que fica, como é que eu posso acessar? Está tudo nas nossas redes sociais, no site do PIN, no YouTube do PIN, vocês podem acessar a qualquer momento, pode ser utilizado, por exemplo, como ferramenta de educação permanente, vocês podem fazer reuniões com as equipes para escutar as outras lives, então tudo fica lá disponível no site do PIN, e assim como essa, né? Meu colega não pôde assistir ao vivo hoje, pode acessar depois, vai estar lá tudo gravado, tudo registrado para quem não consegue nos acompanhar ao vivo. Claro que ao vivo a gente tem esse ganho, né, da gente ficar trocando a partir dos comentários ali um pouquinho, né, criar perguntas, sugerir pautas, sugerir perguntas, a gente tem esse contato ao vivo, mas a gente sabe também que temos agenda e tem pessoas que não conseguem assistir ao vivo, mas fica registrado daí. E já entrando um pouquinho na temática de hoje, que é políticas da primeira infância são essenciais, a gente tem aqui no estado o Primeira Infância é Melhor e o programa Criança Feliz, que estão desde o ano passado, assim, aqui fica o nosso reconhecimento a todos os profissionais das equipes municipais, que estão incansáveis na missão de continuar o atendimento às famílias, de não parar, de seguir todos os protocolos, de criar, né, uma nova metodologia de um acompanhamento remoto, por exemplo, e captar novas famílias também, né? A gente sabe que nesse contexto as vulnerabilidades estão aumentando, então a gente tem que continuar atento e alerta, né, às nossas famílias. Então fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso aplauso a todos os profissionais que estão trabalhando nesse momento, né, de dar continuidade, dar suporte a essas famílias.
Então, o Pinho Criança Feliz não parou, nem vai parar, né, para dar esse suporte de tentar, né, mitigar, diminuir, né, o impacto que esse contexto econômico, social e assim de saúde, né, no meio da pandemia que nós estamos vivendo. Então, fica aqui o nosso aplauso, o nosso reconhecimento a todos os profissionais também. E já apresentando, então, e o PIN, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele é considerado um projeto, um programa, uma política pública prioritária para o governo, né, e é considerado um serviço essencial também. Então, essencial, né, de dar o suporte para as famílias. Assim, e temos outros serviços disponíveis na rede, né, que também são importantes, são essenciais, como estratégia de saúde da família, como serviços da assistência social também. Então, a importância desses profissionais também no atendimento e no acolhimento às famílias. Então, já vou agora, Lu e a Alessandra, trazer o nosso convidado de hoje. Hoje é um nosso convidado muito especial e que a gente está muito feliz dele ter aceitado, dele estar disponível e estar na nossa live. Então, nosso convidado de hoje é o Pedro Artung. Oi, Pedro. O Pedro é advogado. Oi, Pedro. O Pedro é advogado e coordenador jurídico do Instituto Alana. Ele é doutor em Direito do Estado pela USP, Universidade de São Paulo, com doutorado sanduíche em 2017, pesquisador visitante no Child Advocacy Program pela Harvard Law School. Ele é membro do grupo de trabalho da Unicef sobre governança de dados pessoais e de crianças. Ele é docente, membro do painel técnico do curso de liderança executiva da NCPI Harvard. Ele foi conselheiro do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, no período de 2012 a 2016. E ele é professor e coordenador da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da Faculdade de Direito da USP. Então, bom dia, Pedro, e muito obrigado por estar com a gente aqui. Bom dia, Bruno, bom dia, Luciane, bom dia a todas e todos, visitantes, visitadores, e todos os profissionais da rede aí do Rio Grande do Sul. É um prazer poder conversar com vocês hoje, aqui nessa manhã. A gente queria te convidar, Pedro, para te fazer a tua audiodescrição. Claro. Só para o pessoal já poder te ver também. Bom, eu sou um homem branco com barba e um óculos redondo. Atrás de mim tem um piano que eu toco de vez em quando, ou de vez em sempre, agora na pandemia, dentro de casa. Tem também uma cadeira do meu outro lado, vestindo uma camisa azul clara, em cima com um casaco azul escuro, porque aqui também faz um friozinho em São Paulo. Então, estamos conectados por esse friozinho aqui na região sul-sudeste. Coisa boa. Obrigada, Pedro. Estamos muito felizes com a tua presença aqui conosco e vamos aquecer nossas almas, né? O friozinho chegou e a gente precisa estar mais junto, mais fortalecidos, assim. Já estamos com 260 pessoas aqui na live, muito bom, o pessoal está comparecendo, a gente fica bem feliz. De diversos municípios, Luciane e Pedro, aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal está se apresentando aqui, Caxias do Sul, Caxias deve estar frio também. Então, Santana do Livramento, Jaguarão, estão se apresentando, que a gente dá boas-vindas para vocês. Isso, Ibirapuitá, Ibirapuitá, no Rio Grande do Sul. Eu acho que é importante, assim, para o Pedro saber, assim, a gente tem uma abrangência bem grande do PIN Debate, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados, já tivemos até pessoas de outros países nos assistindo, e para a gente é muito importante, assim, estarmos falando amplamente principalmente com os nossos visitadores, os nossos monitores, que estão nesse momento fazendo todo um trabalho árduo, difícil e extremamente necessário, que é muito do que a gente vai falar hoje, né, Pedro? Então, eu gostaria de iniciar um pouquinho falando para vocês que o PIN Debate de hoje, ele é muito especial para a gente demorou um pouquinho para voltar, e infelizmente a gente imaginava que lá por fevereiro, março, quem sabe, as coisas estariam um pouquinho melhores. Aqui no Rio Grande do Sul a gente até já estava voltando às aulas lá no finalzinho de fevereiro, e foi 2, 3 dias e a gente precisou puxar a corda de novo. Então, todos nós sabemos da situação difícil que o nosso país e o mundo está vivendo. Então, a gente começa esse PIN Debate com muitos atravessamentos, né? Sentimentos, o Bruno trouxe um pouquinho aqui da nossa trajetória. Eu acho que
Quem não viu a vinheta, depois vai ter oportunidade de ver, a live ficou gravada, mas tem algumas imagens do nosso Pim Debate do ano passado, que dá para ver um pouquinho do quanto a gente trabalhou, do quanto a gente esteve presente com vocês, GTE, GTM, as equipes todas, né? O quanto o PIN e o Criança Feliz produziram, mesmo em tempos tão árduos, assim. As nossas vidas no ano passado viraram do avesso do dia para a noite. E continuam viradas ainda, né? A gente está com muitos atravessamentos. Muitas pessoas perderam amigos queridos, colegas de trabalho. Muitos perderam as suas famílias, pais, mães, filhos, irmãos, maridos, esposas. Muitos perderam os avós. E nós, coletivamente, lamentamos essas perdas, sofremos por elas. Ficamos, em muitos momentos, exaustos de tantos lutos coletivos. Isso nos afeta, nos afetou e nos afeta muito. Mas a gente seguir junto, a gente está aqui, a gente poder elaborar essas perdas juntos, dando as mãos, sendo presença, faz muito sentido. E eu acho que o nosso convite hoje para falar de uma política pública essencial é também buscar apoio, buscar força entre nós. As crianças precisam muito de nós adultos, precisam muito de uma política pública. Todos nós precisamos, mas as crianças dependem dos adultos para poder tocarem as suas vidas. Então, o nosso convite hoje é que a gente possa seguir junto com essa força, né? Nos amparando nas perdas, que são muitas, e muitos nos entristece, mas que a gente possa ter esperança. No PIN sempre foi assim, no Criança Feliz também. Frente a 1000 adversidades, a gente estava lá. Sempre estivemos e vamos continuar estando. Porque uma política pública se faz com as pessoas, com os projetos, com as articulações em rede. Então, eu plagiei, porque eu acho que os artistas sempre se expressam de uma forma que nos tocam muito, uma letra de uma música, os mais antiguinhos vão conhecer, do Guilherme Arantes, que chama Amanhã. Eu não vou ler toda a música, mas eu fiz alguns recortes e queria que a gente começasse pensando um pouco nisso. Assim. A música diz assim: amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada a força, para cima que não há de vingar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, o que existe é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. E é com muita esperança que nós iniciamos esse PIN Debate. Com muita esperança de que a gente vai ter um lindo dia de sol. Lamentamos as perdas, mas em homenagem a todas as pessoas que a gente perdeu, que não estão mais aqui, a gente vai seguir. Em homenagem a eles, em homenagem a todos que conseguiram seguir as suas vidas trabalhando, os que ficaram em casa. Todos são importantes. Então, eu deixo esse iniciozinho assim com o Guilherme Arantes, que nos dá esse acalento, né, de que a gente possa seguir. E o Pedro é um parceiro muito importante para a gente e traz questões muito significativas e estratégias de como a gente, como política pública, pode seguir. Que a gente possa ouvir hoje o Pedro e conversar. A ideia, né, Bruno, é que a gente possa ter um belo bate-papo para nos aquecermos, vocês também, que estão aqui conosco, poder colocar, poder trazer as suas experiências, é muito importante para a gente. Conversarmos, né, Lu e Pedro, um pouquinho sobre a importância, né, desse trabalho na primeira infância, nesse difícil contexto, né, que a Lu acabou de trazer para a gente. E a gente tem, né, Bruno, um videozinho muito
emblemático para a gente. O Pedro, que não participou dos nossos PIN Debates o ano passado, a gente tem o Prêmio Salvador Célia, que é um prêmio que a gente todo ano faz para as equipes, destacando boas práticas. E num ano de pandemia, a gente teve muitas experiências bacanas, importantes, desafiadoras. O pessoal se reinventou, foi criativo e foi presença. Então, a gente vai passar aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui, me ajuda, Bruno. Eu tenho aqui. Tem. É uma ilustração, né, bem bacana do município. Fala aí, Bruno. Ele é do município de Cruz Alta, a vencedora do Prêmio Salvador Célia da macro-região missioneira, e ela foi escrita pelo relato, né, foi escrito pela Joanita Soraya do Nascimento. O relato que ela nos trouxe foi o Desabrochar da Rosa, e todos os relatos vencedores, né, eles estão ganhando um vídeo especial, Pedro, um storytelling, para a gente compartilhar esses relatos a partir de uma animação. Então, esse relato que a gente vai ver agora é de uma vencedora, da Joanita, e todos os storytelling, todos esses vídeos, essas animações que nós estamos fazendo dos relatos, vão estar disponíveis no site do PIN. Então, vamos ver o relato, o Desabrochar da Rosa, da Joanita Soraya do Nascimento. Prepare os coraçõezinhos, que é lindo. Nestes tempos de pandemia, tudo mudou. Tivemos que reinventar o jeito de trabalhar. Em meio a isso, uma história nos chamou a atenção. Tudo começou com uma visita a uma gestante atendida pelo PIN, Maria. Na ocasião, ela estava acompanhada por uma amiga, a Ana. Essa amiga, muito falante, questionou como funcionava o trabalho do PIN. Foi se interessando e afirmou que precisava de nosso trabalho, mas não para ela, para sua amiga Rosa, que estava grávida, o que tinha descoberto no decorrer da gestação ser portadora do HIV. Fomos então até a casa de Rosa, achando que talvez a gestante não quisesse nos receber. Entretanto, a situação foi exatamente a oposta. A menina já esperava pela visita. Junto de Rosa estava sua mãe, e conforme ouvimos, era possível identificar o estado de choque em que ambas se encontravam. Rosa parecia desmotivada, como se tivesse sido sentenciada à morte, e pelo visto, era apenas isso que ela estava esperando. Ela tinha exames atrasados para marcar e inúmeras dúvidas sobre o que faria quando o bebê nascesse. Naquela situação, vi que tinha diante de mim uma jovem mãe fragilizada e uma avó que não sabia qual caminho seguir. Por força do momento pandêmico, iniciamos seu atendimento via WhatsApp. Todavia, como muitas das famílias que são atendidas pelo programa, a gestante não possuía um bom acesso à internet. O contato com Rosa parecia que iria se perder, mas não desistimos. Aos poucos, Rosa ia dando detalhes da sua vida, de como conheceu o pai do bebê que esperava, de como havia parado de estudar e da perda de todos os seus documentos. Passamos juntas por um processo de aprendizagem. Rosa precisava aprender sobre a gestação, o parto e os cuidados com o bebê e com sua saúde. E quase como se concluindo um ciclo, um dia conversamos sobre o seu diagnóstico de HIV e o quanto era necessário que tomasse consciência da doença e de como realizar o tratamento correto. Rosa sabia que precisava ser forte pela filha que chegaria. O que ela não sabia é que ela já havia mudado, mostrando que estava pronta para uma nova fase. Depois de alguns dias, nasceu Joana, uma menina linda e cheia de vida. Rosa não conseguiu registrar a criança, pois não tinha nenhum documento. Como um pedido de socorro, Rosa nos contatou e, juntas, providenciamos o pedido de segunda via da sua certidão de nascimento. Munida de sua certidão, Rosa e seu companheiro José foram registrar a filha. Empoderada, Rosa já fez seu RG e o cadastro para que pudesse receber o auxílio emergencial. Não existia mais aquela gestante frágil que conheci. Existia agora uma mãe leoa, se afirmando no seu território. Nossa comunicação ainda se mantém, e a cada semana vemos uma mãe mais determinada e comprometida em fazer o melhor possível. Joana tem a caderneta de vacinas em dia, tem ganhado peso e vem crescendo normalmente. Quanto ao HIV, tanto Rosa quanto José tomam um coquetel disponibilizado pela rede de saúde pública e regularmente fazem os exames de sangue. Portanto, em nossas considerações finais, entendemos que esses 6 meses de isolamento social não representam só uma mudança, mas uma ressignificação.
A vida de Rosa não será mais a mesma, a nossa também não. E assim como estas vidas se remodelaram, muitas outras ganharam um novo sentido. É assim que o PIN constrói o vínculo com as famílias. Palmas para esse relato, né? Pedro, esse relato mostrou um pouquinho de como as equipes estão se adaptando, se remodelando, né? Não é fácil, passam por diversas dificuldades, mas continuam, né, motivados para dar esse suporte para as famílias. E assim como a visitadora, o município trouxe a família da Rosa, né? A gente tem diversas outras famílias no nosso território que também precisam desse suporte, desse apoio e dessa atenção. Então, Pedro vai falar um pouquinho para a gente disso, né, de por que investir nesse momento da primeira infância é essencial e a importância dessas políticas, desses programas que nós temos no território também. Então, Pedro vai... Ai, desculpa, pode Bruno. falar. Só ia falar que o Pedro vai falar em torno de 30 minutos, né, Pedro? Foi que a gente pensou assim. Enquanto o Pedro vai falando, é bem importante que vocês vão colocando o que a fala está suscitando em vocês, questionamentos, que depois a gente, como sempre, abre para perguntas. Eu e o Bruno vamos trazer as perguntas aqui, vamos dialogar com o Pedro também. Então, que todo mundo já possa ir participando. Isso, e que compartilhem também como é que as equipes se remodelaram nesse momento, né? O que as falas do Pedro forem chegando, vão compartilhando as experiências de vocês também. Mas, Pedro, o palco é seu. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Luciane, Alessandra, por fazer essa tradução em Libras. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje, apesar dos tempos difíceis que a gente está vivendo, como a Luciane comentou. Deixo aqui um abraço para todos e todas que estão nesse momento passando por dificuldades, desafios, de perdas, de luto. Mas como a Luciane bem nos trouxe nessa palavra musicada, temos a oportunidade de recomeçar todos os dias, né? Me lembrou muito uma frase antológica da literatura de Guimarães Rosa, nas palavras de Riobaldo, quando em Grande Sertão Veredas ele fala assim: minha senhora dona, um menino nasceu e o mundo tornou a começar. E aqui nada mais propício do que lembrar que a gente, trabalhando com as infâncias, com as crianças que estão sendo gestadas, que vão nascer e que já nasceram, é uma oportunidade única da gente lembrar o recomeço da vida, do mundo, da humanidade, todos os dias. Eu acho que quem trabalha com infância, vocês, todos nós que estamos nessa lida, né, diária, de olhar para as crianças, a gente está olhando no presente, pensando no futuro, mas ao mesmo tempo recomeçando as histórias. Essa linda história que foi trazida de uma mãe que estava muito fragilizada, estava com HIV, também gestante. Olha que bonito a possibilidade de renascimento. Não foi só um nascimento que a gente teve ali nesse caso, foram muitos renascimentos dentro da família. Porque o que vocês fazem, gente, para mim, é o trabalho mais importante que uma sociedade poderia ter. Cuidar das crianças, cuidar das famílias é o trabalho mais importante, ainda que não seja tão reconhecido ainda, que ainda seja invisibilizado, não seja reconhecido. Vocês desenvolvem um dos trabalhos mais importantes que nós temos na sociedade. Então, já começo aqui deixando o meu agradecimento pela bravura que vocês desempenham, especialmente nesse momento de pandemia, na sua atividade. Não é algo simples o que vocês fazem e, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais importantes da vida humana. Cuidar de outro ser humano, de outro grupo de seres humanos, é a atividade mais importante que a gente pode desenvolver. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou pedir a licença para trazer aqui um PPT, para que a gente possa conversar. Não vou ver agora as interações, então, se vocês quiserem, podem me interromper, por favor, para que a gente possa conversar um pouco em algum ponto. Mas a ideia de hoje é a gente retomar, porque eu sei que vocês já sabem,
Eu sei que vocês já fizeram muitos treinamentos, já passaram por muitas conversas do ano passado do PIN Debate, e eu sei que vocês já sabem do que a gente vai falar hoje. Vocês praticam isso no dia a dia. Mas o meu intuito aqui é a gente rememorar, a gente trazer de novo a memória, a gente buscar nessas informações que eu vou trazer hoje para vocês, a força para seguir e para aumentar o nosso trabalho, para chegar em mais famílias e chegar em mais crianças. Como eu disse, é não só uma política pública essencial, é um trabalho do ser humano mais importante, é esse que vocês desenvolvem, que é o trabalho de cuidado de uma criança e da sua família. Como foi... E isso, o que vocês fazem vai justamente oposto ao que um ditado popular, que deveria ser, na verdade, impopular, traz, e vocês já devem ter ouvido aí. Você já ouviu esse ditado? Eu já disse alguma vez na vida. Eu já disse, no passado, o ditado, quem pariu Mateus, que o embale ou que o crie. Vocês já ouviram isso? Ou já falaram isso alguma vez na vida? Quem pariu Mateus, que o embale. Quem pariu Mateus, que o crie. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver? Esse ditado, olha só, está no Brasil inteiro, já fiz fala e já conversei em muitos estados brasileiros, e todo mundo conhece, eu já disse esse ditado. Agora, vocês já pararam para pensar o que significa naturalizar, por meio de ditado popular, essa ideia de que, olha, quem pariu, que cuide. O que eu tenho a ver com isso? Já pararam para pensar? Então, na nossa conversa hoje, a gente vai desafiar, e por isso que eu trouxe em modo de pergunta esse ditado popular. Quem pariu Mateus, que o embale? Quem pariu Mateus, que o crie? Eu faço parte do Instituto Alana, que tem a missão de honrar a criança, que a gente traduz na defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil inteiro e no mundo, que a gente está discutindo muito o mundo digital no âmbito internacional. Temos muitos programas que atuam, por exemplo, na questão do consumismo na infância, que o artigo 5º do Marco Legal da Primeira Infância traz sobre a pressão consumista, sobre a mobilização nas escolas por meio de crianças e adolescentes para mudar suas comunidades do Criativos da Escola, o programa Prioridade Absoluta, que agora é um matricial jurídico, pensando em articulações jurídicas, Território do Brincar, que desenvolve um trabalho sobre como as crianças brincam no Brasil e a importância do brincar para todas as crianças, eu sei que vocês sabem disso. Espaço Alana, Criança e Natureza, a importância do contato da criança diretamente com a natureza, com ambientes abertos, com verde, com diferentes tonalidades de verde. Tem pesquisas mostrando a importância para o desenvolvimento sadio desse contato da criança com a natureza. E o Lunetas, que é um portal de notícias sobre infâncias e sobre famílias, que se vocês não conhecem, sugiro que vocês já anotem, porque é lindo esse portal. Ele traz todos os dias notícias importantíssimas sobre as infâncias, as múltiplas infâncias brasileiras e sobre as famílias e o cuidado de crianças e adolescentes no Brasil. Nossa missão é dar visibilidade e efetividade ao artigo 227 da Constituição, que é um dos artigos mais importantes da Constituição Federal. E se vocês não conhecem, hoje é muito importante que a gente saia decorado, hein? Esse é o tipo de artigo que a gente vai imprimir, deixar na nossa mesa, na nossa cabeceira da cama, no nosso local de trabalho, levar com a gente na carteira, porque esse artigo é um projeto de sociedade inacabado que nós temos o dever de implementar. E a gente vai falar sobre isso. Antes de entrar mesmo nessa discussão, é importante, quando a gente fala de crianças, adolescentes, infâncias, normalmente, vocês já perceberam que a gente fala a criança, a infância, como se fosse algo homogêneo? E é muito importante, gente, que em todo debate a gente lembre que a gente precisa usar as palavras crianças e infâncias no plural, com esse S bem grande. Porque eu tenho certeza que as infâncias, apesar de muito similares, os municípios que vocês atuam, são diferentes. Tem comunidades que têm, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tem uma influência grande da comunidade de migrantes europeus, tem a comunidade alemã, a italiana, tem outra comunidade pomerana, no Rio Grande do Sul, pomeranos, né? Eu preciso lembrar bem, mas eu acho que é. Depois vocês... não é, acho que é Espírito Santo. Enfim, tem várias comunidades diferentes, inclusive de infâncias diferentes. E reconhecer isso é encontrar, inclusive, estratégias mais eficientes de políticas públicas. Crianças
vivenciam experiências de infâncias muito diversas. E olhar para isso é encontrar a maneira mais adequada de realizar esse cuidado e essa intervenção na família e no desenvolvimento dessa criança. É muito importante que a gente sempre lembre disso. É diferente com relação à vivência no ambiente urbano ou rural. É diferente nas regiões do país. E vamos falar hoje também de direitos. Essa palavra que está sendo tão gastada porque temos muitos direitos, mas poucos são efetivados, ou a dificuldade que nós temos de garantir esses direitos no cotidiano. Mas é importante lembrar que nós já temos de acordo, é um acordo que nós fizemos na Constituição de quais são os direitos que crianças, suas famílias, mães e pais possuem. Né? Inclusive o direito à parentalidade, à maternidade, ter tempo para desenvolver. Por isso que existe licença maternidade, licença paternidade, a importância disso para esse ecossistema de cuidado. Infelizmente, vocês sabem, no Brasil, especialmente agora na pandemia e com a dificuldade da austeridade econômica que a gente tem vivido, das famílias estão vivendo em situação de pobreza, em situação de insegurança alimentar. O Brasil voltou para o mapa da fome, o que é muito angustiante, e a gente vai ter que olhar para isso de frente e enfrentar isso com prioridade. Nós temos no Brasil 3,5 milhões de pessoas em extrema pobreza, isso antes, né, no PNAD anterior à pandemia, e essa pobreza está distribuída de forma desigual no Brasil, mas também nos estados. O Rio Grande do Sul deve ter áreas que têm mais pobreza do que outras, e olhar para isso também é importante para encontrar essa política adequada no cuidado das crianças. A gente sabe que as crianças, elas têm mais chance e mais dificuldade de superar a pobreza do que os adultos. Elas têm mais chance de estar, né, na pobreza. Isso porque as crianças são mais vulneráveis. Elas precisam, como foi já dito pela Luciana e pelo Bruno, de um cuidado. Elas são heterônomas, né? Elas precisam do cuidado de outras pessoas, de outros adultos. Mas sabemos que 42,3% das crianças no Brasil estavam abaixo da linha da pobreza, o que é muito sério. E essa pobreza também está colocada de forma desigual em outros demarcadores de identidade, como a questão étnico-racial, a questão de gênero. Então, é fundamental que a gente possa olhar esses marcadores para encontrar as políticas adequadas. Olha, a estimativa é que leva, em média, 9 gerações para que uma criança de renda baixa alcance a renda média. Isso, especialmente, não considerando a política pública que vocês desenvolvem de visita domiciliar, que é justamente o objetivo dela, é oportunizar o desenvolvimento dessa criança e dessa família, como um núcleo seguro e de ambiente positivo, para que ela possa se desenvolver plenamente, e ela possa superar todas as adversidades com mais força, resiliência, mas, ao mesmo tempo, é nosso dever garantir as estruturas adequadas para isso, né? E, infelizmente, temos um quadro de infância ainda muito desafiador. Crianças morrendo por diarreia e outros desafios, né? A coisa mais básica, né, que é acesso à água potável, que desenvolva um sistema imunológico forte na criança. Em muitas famílias, nós temos um desafio muito grande de saneamento básico. Então, trouxe esse cenário, esse raio-x, para lembrar para vocês algo que é fundamental. Precisamos olhar o contexto dessas famílias e dessas crianças. Parece simples, gente, isso parece uma informação que todo mundo já sabe, mas a gente esquece de entender que crianças e famílias vivem num contexto. E esse contexto precisa ser olhado e cuidado por todos nós. Isso é um dever. E esse dever, sabe quando começou? Justamente nessa foto. Sabe quem é esse? É o famoso Ulisses Guimarães, que foi um parlamentar, o presidente ali da Assembleia Constituinte de 87 e 88. E foi ele que fez todas as amarrações necessárias para que a gente tivesse uma nova Constituinte nesse período de democracia, da nova democracia aqui no país, em 87 e 88. E ele convocou a população inteira para participar dessa Constituição, de uma Constituição democrática, que a gente chama de Constituição cidadã. Porque muita gente participou, se mobilizou, certamente vocês devem ter vivenciado isso ou conhecido a história disso. E foram muitas pessoas que apresentaram emendas populares, como o movimento indígena, o movimento de mulheres, mudou muita coisa para as mulheres na Constituição. Antes era proibido pela Constituição a separação, sabiam disso? Na Constituição que não podia ter divórcio.
E depois, com essa nova Constituinte, o movimento de mulheres se organizou e começou a defender direitos iguais no casamento, direitos iguais na família, e muita coisa mudou depois disso. A Frente Ambientalista e também as crianças. Vocês sabiam disso? Que as crianças se organizaram para fazer lobby nos constituintes lá em Brasília? Elas foram organizadas por 2 grandes movimentos, Criança Prioridade Nacional e Criança e Constituinte, que desenvolveram um trabalho fantástico, mesmo antes de começar a Constituinte, trazendo a pauta da infância para o centro da Constituição. Né? As crianças foram lá, fizeram um abraçaço no Congresso Nacional para mostrar que, olha, nós existimos, nós somos cidadãs, nós somos sujeitos de direitos, que merecemos um cuidado especial, porque estamos numa fase muito importante do desenvolvimento. Se organizaram, foram lá, fizeram o seu protesto, as suas marchas e movimentos ali em Brasília, e depois de um grande movimento nacional, que foi o maior em coleta de assinatura da época, inclusive Vital de Donei, que conversou com vocês, foi um dos grandes responsáveis por esse movimento. Depois de muito, eles conseguiram aprovar o artigo 227 que eu falei para vocês, tem que decorar, hein, gente? É andar na carteira com esse artigo, que diz o quê? É dever da família ou das famílias, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente, ao jovem com absoluta prioridade todos os seus direitos fundamentais. É o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse, gente, é o grande resumo do nosso trabalho. E deveria ser o trabalho de todas as pessoas. Não importa se trabalham ou não diretamente com crianças, todos nós temos o dever, segundo a Constituição, de pensar nas crianças. As famílias, exercendo a sua atividade de cuidado primeiro ali, direto, essa parentalidade positiva que a gente sempre fala, a sociedade e todas as suas instituições, escolas, hospitais, empresas também têm um dever de cuidar das crianças, e o próprio Estado garantindo políticas públicas essenciais e também específicas para as infâncias, como o PIN e como Criança Feliz, que tem esse dever de cuidar, né? Essa missão, na verdade, de cuidar e garantir o artigo 227. O que vocês fazem, gente, é dar efetividade a esse dever constitucional do artigo 227. E vejam, é com absoluta prioridade. O nosso legislador constitucional, pressionado por nós, sociedade, entendeu que criança é prioridade absoluta. Não é algo que, se eu quiser, eu faço. É um princípio, é algo que, se der, eu vou fazer. Não, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, cuidar das crianças. Isso é inegociável, é absoluto. E a gente tem que buscar políticas públicas como o PIN para desenvolver essa atividade. E não é só algo que eu faço por caridade, não, é um dever nosso, é o dever dos municípios terem políticas como essa, é um dever de todos os gestores destinarem orçamento público, porque é justamente isso que a lei depois traduziu. Em 88, portanto, veio a Constituição Federal, depois em 89 a Convenção sobre os Direitos da Criança, que trouxe ainda um outro elemento importante, que é o melhor interesse da criança. Eu sempre tenho que fazer tudo no melhor interesse da criança, encontrar formas de desenvolver, encontrar, no caso concreto, qual que é o melhor interesse agora dessa criança? É ser cuidada de que forma? De que forma que eu vou garantir esses direitos? De que forma qualitativa eu vou garantir esses direitos? Depois de 1990, começou um grande movimento nacional pelo detalhamento do artigo 227, que veio a ser justamente o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que trouxe uma série de coisas. Ele trouxe especialmente o detalhamento do que é a prioridade absoluta. Primeiro, é a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, inclusive no momento de pandemia. A gente tem que pensar nas crianças. Infelizmente, tem essa ideia de que a Covid-19 não impacta a criança, mas impacta sim, não só a saúde dela, mas o impacto social sistêmico. Onde estão essas crianças dentro das famílias? Em que situação, muitas vezes, de violência, agora mais invisibilizada, longe das escolas, longe dos parques públicos, vivenciando a natureza, vivenciando espaços de qualidade. Onde estão essas crianças nesse contexto de pandemia? A gente tem que olhar para isso. Além disso, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, e o mais importante, que todo mundo esquece, e aqui é bom vocês lembrarem
os nossos gestores públicos da destinação privilegiada de recurso público nas áreas relacionadas com a proteção da infância e juventude. É um dever, está na lei, artigo 4º do ECA, linha D. Nós precisamos garantir orçamento. Vamos conversar com os nossos gestores, com os nossos parlamentares, vereadores, deputados estaduais, para garantir o orçamento para a criança. Porque isso não é só algo positivo, estratégico, inteligente para o desenvolvimento econômico e social de uma comunidade. É um direito da criança de ser colocado em primeiro lugar no orçamento e, ao mesmo tempo, é um dever nosso de garantir esse orçamento. Portanto, gente, resumidamente, o que a nossa legislação diz é que as crianças e adolescentes, mas aqui a gente está falando de primeira infância, as crianças têm o direito de serem colocadas por todos nós em primeiro lugar. É um dever nosso colocar a criança com absoluta prioridade em primeiro lugar nas nossas preocupações e nas nossas decisões, inclusive de políticas públicas. E vocês sabem que a legislação já escolheu prioridades dentro da prioridade, nos ajudando a olhar o contexto e olhar as diversidades de infâncias para elencar prioridades nessa prioridade. E serão 3. Primeiro, criança com deficiência, pela Lei Brasileira de Inclusão e pelo Marco Legal da Primeira Infância, situação de risco e vulnerabilidade, e na primeira infância. Depois de muitos estudos que nós tivemos, né, da psicologia, da pedagogia, nós chegamos à grande conclusão de que, primeiro, a infância e a adolescência de 0 a 18 é uma das fases mais importantes do ser humano. Mas dentro dessa fase, eu tenho uma fase ainda mais sensível, que é a primeira infância, que é de 0 a 6 anos. E o Marco Legal da Primeira Infância veio para reforçar isso. Portanto, gente, se a gente tem que olhar com prioridade para um grupo de crianças, e a gente usar esse aqui modelo interseccional de vulnerabilidades, é a criança com deficiência, em situação de risco e vulnerabilidade, e durante a primeira infância que a gente tem que olhar. E eu tenho certeza que vocês trabalham justamente com essas famílias e crianças. Então, vocês são trabalhadoras e trabalhadores absolutamente prioritários. E nós, como sociedade e como Estado, temos que garantir que vocês sejam também olhados dessa forma, com a prioridade absoluta do seu trabalho. Se vocês cuidam de quem cuida e também das crianças durante essa fase que é prioridade para a nossa legislação, vocês são as trabalhadoras e trabalhadores mais importantes que nós temos. E isso que a gente precisa reforçar e lembrar. O trabalho que vocês desenvolvem é o trabalho mais importante que a gente poderia desenvolver. Por quê? E vocês já tiveram muitas conversas sobre isso, eu só vou relembrar, porque eu gosto de falar sobre neurociência, mas não só sobre o desenvolvimento da criança. E nós descobrimos que a primeira infância é uma das fases mais importantes. Não é que nós descobrimos, nós atualmente, mas muita gente já falou sobre isso no passado, como durante a primeira infância, durante a infância, é um dos períodos mais importantes, como Piaget, com a teoria dos estágios cognitivos, Freud, com a teoria psicoanalítica, Skinner, com a teoria comportamental, Bandura, Vygotsky, Bronfenbrenner, que vocês não, se vocês não conhecem, conheçam, que ele é um teórico do desenvolvimento que trouxe o contexto, os múltiplos contextos, micro e macro contexto, para o desenvolvimento de um indivíduo, de uma criança, com a teoria ecológica contextual. Então, é fundamental que a gente possa entender que muita gente já tinha dito que a primeira infância é importante. O que hoje a neurociência faz nos últimos anos, com o desenvolvimento dos scanners cerebrais, é apontar o funcionamento do cérebro que comprova isso. Eu sei que muita gente tem assim, neurociência, ela vem falar esse neurocentrismo, né? Que pessoas, de novo a neurociência, para falar... Não, gente, neurociência é mais uma peça do quebra-cabeça que já foi construído por Piaget, Freud, por Winnicott, por François Dolto, por Melanie Stein, um monte de gente que foi teorizando e vendo na prática o desenvolvimento da criança. Isso é importante lembrar, porque é por aí que a gente vai começar a entender a importância da infância para o desenvolvimento humano, que nosso cérebro funciona por arquitetura de fundações, ou seja, o cérebro da criança não é uma esponja que absorve tudo. Tem fases, como Piaget dizia, de estágios cognitivos importantes para o desenvolvimento, inclusive, cerebral. É uma casa, eu preciso de boas fundações para construir uma parede, depois o telhado, depois a porta.
E é uma relação constante entre a nossa genética e o ambiente de cuidado. Olha a importância do trabalho que vocês fazem. Um indivíduo não é só a sua genética, é como ele foi cuidado ou não foi cuidado. E é o que eles chamam de uma interação recíproca entre natureza e cuidado, ou em inglês, que é nature e nurture. Nurture é como essa pessoa foi cuidada. E isso é fundamental, inclusive, para quem gostar disso, procurem sobre epigenética. Epigenética é a fronteira do conhecimento hoje sobre genética, que mostra que a gente pode ter genes. Por exemplo, se eu tiver o gene da diabetes, provavelmente eu tenho, que minha família inteira tem. Só que esse gene talvez não seja ativado em função do meu estilo de vida, das minhas escolhas de vida, de alimentação, de exercício. Que o gene, nem sempre quando a gente tem, ele é ativado. E a epigenética estuda isso. Como é que algumas situações, ou vivências, ou contextos ambientais e de comportamento ativam ou não genes. Então, mostrando a influência do cuidado na conformação de um ser humano. E não é só uma influência psíquica, é influência biológica, do funcionamento biológico, das doenças crônicas que a gente pode ou não desenvolver. Por quê? Porque o nosso cérebro é muito plástico, ele não nasce pronto. Ele nasce a ser feito, desenvolvido. Lógico que tem questões genéticas, mas também o cérebro ele tem uma plasticidade tão grande que ele vai justamente depender dos estímulos ambientais, de cuidados relacionais, para fazer o quê? Para esculpir os caminhos neuronais. E é por isso que vocês trabalham com esses estímulos, que vocês falam tanto de estímulos, que vocês trazem música, que vocês trazem repertório para essas mães e pais conversarem com seus filhos, cantarem com seus filhos e filhas, para poder desenvolver uma relação. Porque é nessa relação que nosso cérebro se desenvolve. É nessa relação que ele vai esculpir os caminhos neuronais que vão dar origem à linguagem, à visão, à audição, olfato, todas as nossas habilidades cognitivas e socioemocionais. E nós temos períodos críticos. Vocês devem saber já, mas eu vou fazer porque eu sempre me surpreendo com a resposta. Qual que é o período crítico, ou seja, o pico de plasticidade cerebral para o desenvolvimento da visão e da audição? Vocês trabalham com isso, vocês devem saber já. Não vou fazer tanto mistério. Sabia que são 3 meses de idade? Ou seja, aquele bebê que a gente acha que não fala, que está lá só mamando, e a gente só deveria, sabe, o cuidado só que deveria ser feito mamar, trocar fralda e dar banho. É nesse momento que eu preciso cantar com essa criança, conversar com ela, sorrir para ela, desenvolver um relacionamento, ou um vínculo, como o Bowlby falaria, um vínculo com essa criança, por meio de coisas simples. Conversar não custa nada. Conversar, brincar com uma criança não custa. E a gente precisa parar de achar que precisa do iPad, do brinquedo tal. Não, o que uma criança precisa é vínculo, relação, cuidado direto. E eu sei que vocês sabem disso, mas é sempre importante lembrar. Porque justamente por meio desse vínculo, dessa relação responsiva, bate-bola, positiva com a criança, é que eu vou inclusive, impedir que ela entre num processo que também você já deve ter ouvido de estresse tóxico, que vem não só da falta de um cuidado, relação, mas também de condições adversas do próprio meio ambiente, como pobreza, falta de saneamento, ou violência no entorno dessa família e dessa comunidade. Quantas crianças, por exemplo, a gente estava atuando no Alana em questões sobre a saúde mental e também educacional e física de crianças em situação de áreas de conflito, que tem balas perdidas. Imagina uma criança estudar com balas sendo trocadas no teto da escola, nos arredores. Como é que a gente pode cobrar isso, o bom desenvolvimento de uma criança, se a gente não resolve esses problemas de segurança pública para permitir que as crianças possam ser crianças, possam brincar livremente? Então tem muita coisa que a gente vai ter que olhar sim para o contexto para conseguir efetivar o artigo 227. Portanto, gente, o grande resumão que essas teorias do desenvolvimento, inclusive a neurociência, traz é que infância é um estágio peculiar e fundamental, ou melhor, infâncias são estágios peculiares e fundamentais do desenvolvimento progressivo das capacidades humanas. Crianças não nascem prontas, um ser humano não nasce pronto. E, ao mesmo tempo, criança não é um mini-adulto.
ela não nasce como só um adulto em miniatura. Ele é um indivíduo em desenvolvimento, em um percurso de desenvolvimento progressivo das suas capacidades cognitivas e relacionais socioemocionais. É um aprendizado, até resiliência se aprende. Não é algo dado, são estratégias de resiliência que são aprendidas durante a vida. E o que a primeira infância, do Michael Ella da primeira infância, já caminhando aqui para o nosso fim da nossa conversa, essa primeira fala mais de início, para depois a gente entrar no diálogo com vocês, o que o grande resumo da primeira infância nos traz é o seguinte: quanto antes eu fizer minha intervenção, melhor, mas nunca é tarde demais. Nunca desistam de uma família e de uma criança. Eu sei que é desafiador, gente, lidar com famílias. Minha mãe é professora de escola pública e eu lembro muito dela falando sobre a dificuldade de conversar com as famílias, de mostrar a importância de algumas coisas que aconteciam nas escolas, dos pais se engajarem, dos pais irem nas reuniões de pais e mestres. Eu conheço bem os desafios que é lidar diretamente com essas famílias, mas nunca desistam delas, né? E muito do que elas vivem, elas não aprenderam, elas não conhecem a realidade, muitas vezes, do cuidado com uma criança. Ninguém nasce sabendo como ser mãe e pai. A gente acha que é algo natural, mas não é. Exige conhecimento, exige experiência, exige prática, exige uma pessoa do lado acompanhando, que são vocês. Hoje, infelizmente, a nossa vida em comunidade está muito fragmentada. A gente não tem mais aquelas núcleos maiores, né? Que tem a avó, a tia, a mãe, depois todo mundo vivendo junto, na mesma comunidade, na mesma cidade, todo mundo se conhece. Aí no Sul talvez tenha umas comunidades em cidades menores, que inclusive ajuda o que a gente chama de coesão social, ou esse capital social do tecido, que é um pouco mais juntinho. Mas na maioria do Brasil, as vidas estão mais fragmentadas. Por isso é tão importante políticas como essa, que tenham pessoas que acompanhem essa família, que conversem com ela, que tragam repertório sobre o desenvolvimento da criança, sobre maternidade, pré-natal, pós-natal. É difícil conhecer todas as coisas da vida, né? É difícil viver, vocês sabem disso, né? Pelas nossas próprias experiências. Mas no momento ainda de crescimento, de maternidade, de paternidade, ainda é mais desafiador, é muito mais sensível, né? Especialmente para quem é pai e mãe de primeira viagem. Então, quanto antes, melhor, mas não desistam. Nunca é tarde demais para trazer coisas positivas para essa relação familiar. Vai ser mais desafiador, porque eu não tive uma intervenção precoce, uma intervenção preventiva. Então, se eu demorar mais para realizar essa intervenção, vai ser mais desafiador, porque os hábitos estão formados, as relações estão muitas vezes intrincadas já, e é difícil tirar esse nó em algumas vezes, mas é possível. Vai ter que ter mais investimento, mais energia, é possível. Mas quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde demais. E foi isso que o Marco Legal da Primeira Infância trouxe. Além de uma série de políticas públicas específicas que vocês conhecem e aplicam, como a visitação domiciliar, o Marco, ele trouxe esse conceito da importância da primeira infância e uma coisa que, para mim, quem é do direito, que eu achei muito importante, que foi transformar o afeto, que é uma necessidade para o desenvolvimento humano, em direito. Afeto, ele é essencial para o estabelecimento de vínculo. Não é só fazer uma coisa, é fazer com afeto, né? O que seria de nós sem o amor? Já diria não só o poeta, mas como outras músicas e o próprio apóstolo. O que seria de nós sem a linguagem traduzida em atos de amor, de afeto? Não é só cuidar, de trocar uma fralda da criança, mas é como eu faço isso. Nunca é somente o que, é o como. Como se cuida. Como eu desenvolvo uma relação afetuosa. E não só da mãe com o filho, do nosso trabalho com a família. Qual é o nosso olhar para essa família? É um olhar de julgamento? Também, tendo uma mãe que começa, vai lá e aponta os dedos. Eu lembro, minha mãe também comentava dos desafios, que era não julgar as famílias. E não julgar, isso aqui é uma mãe ruim, é um pai ruim. Que nosso olhar já é um julgamento, muitas vezes. Como é que eu desenvolvo uma relação afetuosa com essa família? Por que é importante isso? Porque é por meio do afeto que a gente aprende mais. Crianças e adultos.
É por meio de relações positivas que nós aprendemos. Isso está comprovado por ciência. Harvard lançou há 2 semanas uma pesquisa que apontou os efeitos negativos da palmada. Uma palmadinha, gente. Eu sei que é um tema polêmico, mas é pesquisa, não estou falando aqui, é pesquisa de Harvard mostrando que uma palmadinha, o impacto disso no desenvolvimento. Porque existe um consenso de que a aprendizagem, mudança de comportamento, precisa ser por maneiras afetuosas, incentivos positivos. E é assim que a criança se desenvolve. E por isso que, para a criança, segundo o Marco Aurélio da primeira infância, é um direito o afeto. Além disso, o Marco Aurélio da primeira infância trouxe o entendimento que vocês já compreenderam. E aqui, finalizando mesmo. Para cuidar das crianças, não há outra forma do que cuidar de quem cuida delas. Não há política pública, essencial ou não, no abstrato. Não há Estado, não há governo, não há instituição. Todos esses entes abstratos que a gente cria para governar a vida em sociedade, não adianta se não tiver uma pessoa cuidando dessa criança. Quem cuida de gente é gente. Quem cuida de crianças são pessoas. Quem cuida das crianças e adolescentes são famílias, cuidadores, professores, vocês. Então, para cuidar da criança, eu preciso cuidar de quem cuida dela. Não dá mais para separar a criança da sua comunidade, da sua família. Nós precisamos ter um olhar contextual para a criança e para a sua família. Além de um dever, é uma estratégia. O cuidado da criança se dá por meio do cuidado de quem cuida dela. E isso o Marco Legal da Primeira Infância trouxe com muita força. E é justamente o que vocês desempenham. Vocês estão cuidando de quem cuida das crianças. Além de cuidar das crianças, vocês estão cuidando de quem cuida. Amparando essas mães, amparando esses pais, trazendo repertório, trazendo conhecimento, trazendo experiências, exercícios. E fazendo o que, para mim, como eu já disse para vocês, é a coisa mais importante de uma sociedade. Vocês estão mudando no dia a dia de vocês, no trabalho cotidiano, toda vez que vocês acordam e se propõem a vencer os obstáculos para estar junto com essas famílias por meio do celular. Gente, isso é bravura que vocês fazem. No meio de uma pandemia, acompanhando essas famílias, conversando, se preocupando com elas. Todos os dias vocês acordam pensando nisso, tenho certeza. Vocês estão mudando. Isso aqui que, para mim, é um ditado fundamental da gente mudar. Não é quem pariu Mateus que o embale. Quem pariu e o próprio Mateus serão embalados e criados e cuidados por todos nós. É nosso dever como sociedade. É nosso dever direto. Todas as crianças devem ser vistas como os nossos, como se filhos nossos fossem. E aqui não fala de uma maneira retórica, demagógica, é direta, é constitucional. As crianças são sujeitos coletivos no sentido do cuidado. Não há cuidado possível se não pensarmos nesse cuidado coletivo. É fundamental que a gente mude, de uma vez por todas, esse infame ditado popular. Quem pariu e o próprio Mateus serão embalados e cuidados por todos nós. E isso é uma estratégia positiva para o desenvolvimento econômico. James Heckman já comprovou o Prêmio Nobel de Economia. Harvard também fez uma pesquisa longitudinal mostrando que todo investimento que eu faço na infância é um retorno para a comunidade, para a sociedade. Ou seja, é burro não ter política pública voltada para a infância. Com perdão da palavra, gente. Mas não é inteligente, economicamente, para o desenvolvimento econômico da sociedade, não ter políticas da infância. Isso deveria ser índice de desenvolvimento. Se tem política para a infância, ganha pontinhos. Não só com a família, com a criança, mas com todos nós, porque cuidar da criança é cuidar da sociedade. Cuidar da criança é cuidar da comunidade. Quando eu cuido de uma criança, eu estou cuidando da comunidade inteira, porque se uma sociedade, uma comunidade é boa para a criança, vai ser melhor para todo mundo. Quer saber como? Se eu tenho uma calçada que um pai ou uma mãe possa empurrar um carrinho, ou seja, que ela é plana, que ela possa ser empurrada, que a criança possa aprender a andar nessa calçada. Se eu tenho um parque perto das casas para a criança poder brincar, ter contato com a natureza, não vai ser uma cidade melhor para todo mundo? Não vai ser mais fácil caminhar nessa calçada? Não vai ser mais prazeroso ter um parque perto de casa? Um parquinho? Ou seja, é para todos nós. No fundo, gente, é um projeto de país, o que nós estamos falando aqui.
a prioridade absoluta das crianças na primeira infância, o cuidado com as famílias que vocês fazem diariamente, é um projeto de país que nós temos o dever de efetivar. É um grande projeto de país. Muita gente fala assim, a gente não tem projeto. A gente tem um projeto, está na Constituição, artigo 227, colocar a criança em primeiro lugar, ponto. E essa, para mim, é a grande revolução que falta, a revolução do cuidado. Colocar os trabalhadores, trabalhadoras como vocês em primeiro lugar, porque vocês exercem o que a gente chama de economia do cuidado. Vocês estão fazendo já a revolução do cuidado. Vocês são grandes pioneiros e pioneiras da revolução do cuidado. E essa revolução do cuidado é justamente reconhecer o que o Janusz Korczak, para mim, um grande inspirador da minha trajetória profissional, acadêmica, pessoal, que morreu junto com as crianças no campo de concentração, na Câmara de Gás, porque não quis abandonar 100 crianças que estavam órfãs, e disse o quê? Nós, adultos, não devemos nos abaixar até a criança, mas elevar-nos a ela e ao seu modo de ver e compreender as coisas. A saída de todas as crises que nós vivemos é colocar a criança em primeiro lugar e realizar o que nós precisamos fazer já há muito tempo, que é a revolução do cuidado de todas as crianças, e isso vai se desdobrar no cuidado de todos nós como seres humanos e como sociedade. Muito obrigado. Então, obrigado, Pedro, pela tua fala sensível e importante, assim, para todos nós que estamos ouvindo. Foi uma aula realmente sobre de por que essas políticas, esses programas, esses serviços são essenciais e sobre os direitos também. Eu penso que a tua fala deve ser levada em todos os espaços, assim, que nós profissionais que trabalhamos com isso devemos levar, assim, para reuniões com gestores, para reuniões na rede, devemos usar a tua fala realmente como um alicerce, né, um apoio para o nosso trabalho. Muito obrigado. Pedro, tu gostaria de passar o vídeo do começo da vida? É verdade, eu tinha preparado o vídeo, mas a gente pode deixar depois também para finalizar a nossa conversa. Acho que a gente pode ir agora no diálogo e depois... Isso. Eu ia sugerir isso, Pedro. Tem uma série de comentários bem bacana. A gente está com mais de 300 pessoas aqui nos assistindo e conversando várias coisas aqui no chat. A gente tem secretário... Isso, secretários de saúde, secretário de São Vicente do Sul, Fernando Zucchini, muito honra a gente ter várias esferas aqui dialogando conosco. Acho que é importante essa fala que a gente está trabalhando, que o Pedro trouxe muito bem aqui, a sensibilização, é para todos esses públicos, e ter um gestor aqui, e a gente poder fazer essa fala chegar nos gestores. Tu disse uma coisa muito importante ali no início, Pedro, e eu fiquei pensando, muitas coisas importantes, né, mas quando tu disse assim, olha, essa fala não é nenhuma novidade para vocês. E eu fiquei pensando, não e sim, porque a gente precisa sempre reforçar, porque é quase como se a gente fosse esquecendo. E aqui nos comentários, né, Bruno, a gente tem muitas pessoas dizendo isso, que fala sensível, que é importante a gente retomar isso, quando tu fala na essencialidade, quando tu coloca que a gente não pode desistir. Acho que vamos selecionar algumas falas aqui. Eu tenho um comentário aqui, Lu e Pedro, da Mônica, na verdade é sobre, da Maria, desculpa, Maria Cristina Franzen. Ela traz um tema muito importante, ela fala assim, nos valemos da importância da construção do plano municipal pela primeira infância, para garantir recursos e ações adequadas para cuidar das crianças. Excelente reflexão, somos todos responsáveis. E a importância desse plano, né, Pedro, para basear, para fundamentar as políticas públicas da primeira infância nos municípios, né, de garantir que a gente tenha programas a partir desse plano municipal. Fundamental isso, Bruno. E também eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas isso... Maria. Maria, o que você trouxe é fundamental. É por meio desses planos municipais, o próprio plano estadual, que a gente vai dar institucionalidade para essas políticas. Vai garantir orçamento específico. Então, no município, se você vive num município que ainda não tem um plano municipal da primeira infância, converse com os secretários, com o prefeito, com parlamentares, para que isso possa ser feito. Depende também da gente se mobilizar e trazer a importância do plano. A Rede Nacional da Primeira Infância tem um guia específico da construção de planos municipais.
Entrem depois lá no site deles para vocês conhecerem os planos. E muitas cidades, muitas grandes cidades estão desenvolvendo seus planos de forma muito importante. Porque isso deixa um legado, não só para esse governo que está na gestão, mas para os próximos. A gente tem que buscar transformar, né, as políticas de infância, políticas de Estado e não de governo. Isso é fundamental que a gente possa ser perene, esse projeto de país possa realmente vir à tona, e o plano municipal da primeira infância é fundamental. Exato. Só um pouquinho, Luciane, antes da gente fazer um pouquinho da nossa fala sobre trazer um pouquinho do que a gente tem construído, acho que tem uma pergunta bem interessante aqui para a gente fomentar um debate também com o Pedro, que é da nossa colega do Grupo Técnico Estadual, Gabriela Dutra. Ela traz assim: Pedro, muito boa a tua fala. Fiquei pensando, além do apoio às famílias, o que pensas como estratégias para fortalecermos as políticas de garantia de direitos às crianças? Pensando que as crianças são de responsabilidade de todos nós, em equidade, seguridade, etc. Como nós podemos realmente fortalecer essas políticas de garantia de direito? Olha, excelente também pergunta, porque foi o que eu disse, não é só uma questão de fortalecer o indivíduo, né? Às vezes o contexto em que esse indivíduo, ou essa unidade familiar, essa família, essa criança vive, é um contexto de desafios. Então precisa ter um olhar de contexto, um olhar de solucionar problemas estruturais, como a desigualdade, a falta de trabalho, a falta de renda, acesso a saneamento básico, insegurança alimentar, o deslocamento, né? Eu usei um termo aqui que é bem específico, que eu gostaria de registrar para vocês poderem depois, inclusive, aprofundar os estudos, que chama economia do cuidado. Economia do cuidado é um estudo de economia, inclusive, que fala como os trabalhos de cuidados não são valorizados ou não são remunerados no país, como ser mãe. Ser mãe é um trabalho que exige muito, mas não é reconhecido. Tem licença maternidade, olha lá, né, de 4 meses ou 6 meses para empresas filiadas aquele cadastro de empresas cidadãs, mas, na verdade, esse é o trabalho mais importante. E precisa ser não só reconhecido, mas valorizado e fortalecido. Então, estratégias estruturais de cuidado da família envolvem ampliação da licença maternidade, deslocamento da mãe de serviço. Eu estou falando mãe aqui, muitas vezes, porque a gente vive num país que vocês sabem que quem são chefes de família são mães. 5 milhões de crianças não têm pai na certidão de nascimento. Que, inclusive, é um projeto importante de fortalecer a paternidade responsável, positiva. Mas as mães, muitas vezes, demoram 3 horas para ir para o serviço. Aqui em São Paulo, tem pessoas que demoram 3 horas para ir, 3 horas para voltar. E a gente exige ainda dessas mulheres, mães, que exerçam uma parentalidade positiva, sendo que o tempo é muito exíguo. Né? Tem mulheres que precisam entrar no serviço no domingo para chegar segunda-feira. E passam a semana no trabalho. Então, olha que desafio. Olha que importante a gente entender o contexto, as estruturas, para modificar a realidade dessas famílias e crianças. Então, sem dúvida, precisamos também modificar as estratégias de segurança. Mas a proposta aqui é essa, que a gente, em todas essas políticas, coloque as crianças em primeiro lugar. Na segurança pública, eu vou ficar muito feliz quando, em conversas como essa, nós tivermos todos os secretárias e secretários aqui presentes. Segurança pública, o pessoal que cuida da zeladoria do município, porque a gente precisa pensar sobre zeladoria, que inclua a criança. Aqui em São Paulo, quando a gente fez o plano municipal, a gente trouxe até o pessoal de cemitério. Então, assim, pensando que em espaços, todos os espaços da cidade, para discutir primeira infância, todo mundo tem que ser um agente nisso. Então, todas as políticas do município e do estado devem ser voltadas para a criança com absoluta prioridade. Obviamente, não é esquecendo outras pessoas, os idosos, outros grupos vulneráveis, é colocando uma lente de prioridade. E aqui, para terminar essa conversa, eu gosto sempre de lembrar o Darcy Ribeiro, quando era secretário de Cultura do Rio de Janeiro, e fez o sambódromo, foi muito criticado. Falei, por que você vai fazer um sambódromo? Faz um hospital, uma UTI para criança e tal. Ele falou, não, olha, o sambódromo é algo importante para a cultura aqui local do Rio, mas todos os espaços, todos os dias que esse lugar não estiver ocupado por essas manifestações populares, que é o Carnaval do Rio, das comunidades do Rio, qual que é o plano inicial do sambódromo do Rio de Janeiro para ser? Escola e creche. Então, é como articular as políticas de infância dentro das grandes outras políticas do Estado, colocando a criança sempre na preocupação dessa política.
Pedro, estava olhando aqui, Bruno, a Letícia Dias, acho que tu respondeu bastante agora com essa tua questão, que a Letícia Dias fez uma provocação e um desabafo, assim, né? Como conseguir trabalhar com um programa tão importante nos dias de hoje, onde a rede não funciona, onde nós, funcionários, estamos desmotivados. O programa de extrema importância, as famílias atendidas, trabalhamos com todas as áreas, não só saúde, mas educação, ação social, e nós, funcionários, não somos valorizados. Eu fiquei pensando que o Pedro acabou de provocar também, assim, né? Nesses momentos que a gente fica mais desanimado e que tem a realidade do nosso país, a gente poder fortalecer a temática da primeira infância em todas as redes, em todos os espaços, a gente fica, às vezes, a saúde, a educação e assistência. Não, é responsabilidade de toda. Acho que o Bruno vai contar um pouquinho, Pedro, o que a gente tem feito como estratégia, né? O pessoal está dizendo aqui, mas a gente tem algumas ações que a gente organizou ao longo do ano passado e desse ano, pensando muito nessa pulverização, nesse fortalecimento, né, Bruno? A questão das formações, acho que o Bruno vai contar um pouquinho aqui para nós. Pedro, aqui fica mais uma vez, nosso gratidão aos profissionais, né, que estão lá na ponta, né, as equipes municipais tiveram que se remodelar nesse momento, né, para dar continuidade às ações do PIN nas famílias, como tu belamente falou, né, sobre não cuidar somente da criança, mas sim de todo o contexto que está em volta, né, então, um olhar para as famílias, né, então, desde o ano passado a gente está criando praticamente do zero uma nova metodologia de atendimento, que é um atendimento remoto, né, da gente não perder esse contato com as famílias, mesmo à distância, então, seja por chamada de telefone, seja por vídeo, seja por áudio, das tecnologias que os educadores e as famílias tiverem para dar suporte, para continuar esse apoio às famílias, né. Esse ano a gente fez 18 anos de PIN, de Primeira Infância Melhor, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Estamos quase 50% dos municípios aqui do estado, e fica aqui, mais uma vez, a nossa gratidão a esses profissionais que estão se reinventando, né, assim, nessa nova modalidade de atendimento remoto. E a gente também, pode falar. Isso, eu ia falar isso, Bruno. A gente também, aqui no Grupo Técnico Estadual, a gente tem aproveitado esse tempo, aproveitado mesmo, assim, nos debruçado em estudar, em reformular as nossas práticas a partir também de estudos onde a gente está se reciclando, a gente tem trabalhado com uma metodologia semanal aqui de rediscutir conceitos, a gente está revendo vulnerabilidade, a gente está revendo o conceito de rede, todo um aprofundamento para dar conta da complexidade que é a primeira infância. Agora o cachorro vai latir, gente, prepare-se. Né? E acho que é muito importante a gente pensar assim, como é que a gente está aproveitando esse tempo, né? Nós GTE, nós GTM, aproveitando esses espaços de crise para também criar. Né? Eu acho que a crise nos coloca nisso. A nossa formação, o ano passado, Pedro, a gente fez, as equipes tiveram formação inicial, que já é uma prática nossa, no PIN sempre foi, mas a gente fez na forma online, né? A gente reformulou a política a partir disso. Uhum. Então, tá aí um pouquinho para poder fechar o microfone aqui, Bruno. Isso, a gente está com refletindo, né, Pedro, discutindo sobre a base da nossa política, assim, sobre as teorias que nos fundamentam e que vai impactar também lá na metodologia da ponta. Até fica um convite, fica um spoiler, já nosso próximo PIN Debate vai trazer justamente essas novas discussões e reflexões que estamos trazendo em relação ao programa. E, Pedro, tu citou uma pesquisa longitudinal também, né, na tua apresentação. O PIN faz parte, junto com a Fundação Getúlio Vargas, de um estudo longitudinal, onde a gente está acompanhando famílias que são acompanhadas pelo PIN e famílias que não são acompanhadas, e vamos acompanhá-las por 5, 10, 15, 20, 30 anos, para ver, né, se realmente esse estímulo, né, na primeira infância, para comprovar, né, para ser uma política realmente baseada em evidências, de acompanhar e de ver o impacto que esse investimento na primeira infância teve no futuro também, né, seja na escola, na inserção no mercado de trabalho, em universidades também. Então, a gente está com essa pesquisa longitudinal aqui no Rio Grande do Sul, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas. Mais um informe, assim, a gente também está reformulando os guias e cadernos com toda a metodologia do PIN, então assim, a gente logo vai estar disponibilizando isso para as equipes. É todo um esforço para que a gente continue se comunicando do jeito que é possível, né, forma online,
abastecendo as equipes com materiais para que possam fazer toda essa política funcionar. Acho que o Bruno vai falar um pouquinho também, né, Bruno, daqui a pouquinho dos 11 motivos. A gente tem um videozinho que o Márcio e a equipe de comunicação preparou. A gente está trazendo um pouco dessas informações, Pedro, para ti e para as equipes que estão nos escutando. Muitas informações aqui o pessoal lá da ponta ainda não recebeu, então a gente está lançando em primeira mão, justamente para a gente ter subsídios na mão para poder, nesse momento que houve troca de gestão nos municípios, a gente está com muitos municípios com gestores novos, a gente precisa fazer essa articulação que o Pedro tão bem provocou aqui. Então, ter cartilhas na mão, né, Bruno? A gente tem a cartilha dos 11 motivos aí que a gente vai lançar, é muito importante para esse convencimento, as equipes irem empoderadas nessa batalha e nessa estratégia. Nós estamos com o pessoal da Bahia nos assistindo também, Rio de Janeiro, e convidar todos agora que eu vou dar, a gente vai falar 2 grandes novidades que vem por aí, uma em relação ao novo site do PIN, é o novo site, nova versão 3.0, é um site, a gente tem um pequeno spoiler de como ele vai ser ali, mais intuitivo, né, ele vai se adaptar a diferentes telas, seja se você estiver acessando pelo tablet, pelo celular, pelo notebook. Então, vem aí o novo site do PIN com novos conteúdos, com diversos novos espaços de aprendizagem também. Então, em breve estaremos com um novo site. E a Luciane trouxe também questão em relação às formações, né? Que antes a gente fazia presencial, a gente fazia diversas formações inicial para visitadores, para GTM, formações continuadas, de forma presencial, às vezes em Porto Alegre, era um grande espaço da gente se reunir, se reencontrar, né? Fazer uma roda de chimarrão e compartilhar ali conhecimentos. Agora, com esse novo contexto, a gente teve que se remodelar também em relação a isso. Então, vem aí um espaço de aprendizagem do PIN. Então, vem aí o ePIN, onde lá a gente vai conseguir ofertar um novo espaço de formações para visitadores, para GTM, para monitores, supervisores do PIN Criança Feliz, um espaço de formação à distância. Então, ali vão estar todos os conteúdos, vai ter espaço de tutoria, de fórum. Então, o ePIN vem aí. E a fala do Pedro, né, vai fundamentar muito a novidade do dia, sim, que é um material que a gente fez, Pedro, para a gente conseguir valorizar e reforçar as ações do PIN nos municípios. Muito do que tem dos 11 motivos, muito que a gente trouxe aqui como motivo, você já trouxe na tua fala também. Mas eu queria mostrar para o público, né, para quem está nos assistindo, esse novo material que vai estar disponível para levarem para reuniões para gestores, para levarem para reuniões na rede, assim, e ele reforça muito argumentos, né, de por que o PIN Criança Feliz, porque essa política de primeira infância é importante. Ele se chama 11 motivos para aderir ao PIN, nós transformamos em 11 motivos, e ali ele vai listando muito esses motivos que o Pedro já trouxe muito bem na fala dele. Eu gostaria de ressaltar alguns dos argumentos, principalmente esse primeiro ali, contribui para mitigar os efeitos da pandemia. Né, a gente sabe que esse impacto que a pandemia está nos causando assim, é imensurável, né? A gente não tem noção do impacto que isso vai causar na nossa vida, no nosso desenvolvimento, mas imagina para a primeira infância também, que é um contexto, que é a janela de oportunidade, né? Onde ali deveria estar sendo estimulada, mas a gente tem muitas crianças que estão em casa, estavam sem escola até pouco tempo atrás, né? Então, o PIN vem justamente para ir de encontro a essa realidade e tentar diminuir o impacto da pandemia nessas famílias e nas crianças. A gente traz também baixo custo, alto impacto, que é aquilo que o Pedro falou também, de se investir na primeira infância, tu tem uma reverberação positiva no futuro. A gente traz também que o PIN é uma metodologia de referência para diversos programas de visitação domiciliar no Brasil, e serviu de modelo ao programa federal, né, o programa Criança Feliz, que é o programa de visita que tem em todo o país. E a gente traz algo que nos deixa muito alegre de ser uma política baseada em evidências e que mostra, a partir de pesquisas, o impacto que a gente tem na saúde, na questão da desnutrição infantil, da mortalidade, no impacto dos indicadores no município, na educação, no desenvolvimento social, na prevenção da violência, na diminuição da violência escolar. Então, ele traz muito isso, de argumentos que porque as nossas ações são realmente essenciais e importantes. E o que mais nos deixa alegre, né, é o reconhecimento das famílias. A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa que mostrou que 96% da família enxergam o impacto positivo que o PIN tem, que o PIN causa, né, no desenvolvimento. A gente tem reconhecimento nacional,
prêmios que nós ganhamos, internacional, a gente tem um livro do BID, e o material termina com um espaço de como aderir ao PIN, né, uma breve informação. Qualquer município, Pedro, do Rio Grande do Sul pode habilitar o PIN, né, basta o prefeito assinar um termo de adesão, depois seguir as etapas. Quem quiser qualquer informação sobre questão de adesão, está aí no nosso site, nosso e-mail, nosso telefone, e esse material, 11 motivos para aderir ao PIN, já está disponível agora no site do Primeira Infância Melhor. Entra lá, faz o download e depois lê, porque traz muito isso, Pedro, que tu trouxe, mais um contexto aqui do Rio Grande do Sul e dessa política pública que temos aqui no nosso estado. Muito em relação a isso, né, o efeito da pandemia nas famílias e nas crianças. Estava pensando, Bruno, que ontem a gente teve o primeiro meet da turma de formação deste ano. A gente tem 300 pessoas, mais de 300 pessoas inscritas nessa formação. Então, acho que isso nos mostra muito que esse caminho de estarmos dialogando dessas várias formas, alguém colocou ali, que eu acho que é importante a gente falar disso também. E quem não tem acesso às mídias, né, as nossas famílias, como é que a gente... chega nessas famílias, como é que a gente faz? Acho que tem vários nós, várias dificuldades que a gente tem enfrentado e tem reinventado e tem pensado, mas acho importante a gente falar um pouquinho disso, dessas estratégias. O Bruno trouxe, assim, acho que essa cartilha, eu fiquei visualizando que a gente tem aquelas que a gente põe debaixo do braço e não larga, né? E todas as reuniões, motivar colegas, motivar gestores, fazer esse trabalho de formiguinha, né, de militantes da primeira infância. A cartilha tem muito essa ideia, essa estratégia. Então, muito nos orgulha que a gente possa estar produzindo algo que vai ter esse papel, vai ser muito útil. Uma das coisas que me ocorreu, e a gente sabe que os municípios estão fazendo isso, é o atendimento híbrido, né? Quando não tem tecnologia, quando a gente tem feito com todo o protocolo, as famílias estão sendo atendidas, seja na beira do portão, né? Com distanciamento, com EPIs. Respeitando os protocolos, né, sanitários. Isso, a gente não parou, mesmo pessoas que não têm acesso à internet, as equipes continuaram, assim, é mais difícil, tem limitações, a gente já fez algumas lives no ano passado falando disso, até de estratégias de como chegar, mas ao longo do ano a gente vai seguir falando sobre isso também. Mas eu acho que fica muito essa ideia, né, Pedro, de que a gente, mesmo na escassez, a gente consegue, a gente produz, e a escassez, na verdade, nos move a isso, a gente precisa criar e precisa dar esse recurso. Acho que toda essa exposição que o Bruno trouxe é para mostrar o quanto a gente tem feito como política, né? Todos esses materiais que estão chegando para vocês e que vocês estão utilizando e estão reproduzindo, vem muito do que vocês fizeram ao longo do ano inteiro, não foi nós aqui sentadinho no nosso, né, gabinete ou nas nossas casas que fizemos. Esse material é produção dos municípios, da rede que está funcionando e que se comunica, e a gente só traduz ali numa escrita para, de alguma forma, ajudar nessa gestão. E, Pedro, eu queria uma reflexão final tua, assim, para o nosso público em relação a esses serviços e essas políticas, a importância na atuação nesse momento da pandemia que estamos vivendo, assim, ó, do impacto que isso está trazendo nas famílias, nas crianças, e na importância desse serviço, dessas políticas se adaptarem, se remodelarem nesse contexto. Bom, gente, antes de tudo, nessa fala final, eu queria agradecer novamente. Foi um prazer poder conversar com vocês nessa manhã. Acho que a gente se juntando, a gente se fortalece. E para a pessoa que perguntou sobre reconhecimento, né, da importância do reconhecimento do trabalho, que muitas vezes se sentem desvalorizadas ou tão desmotivadas, é muito importante que a gente possa se juntar. Então, que vocês possam criar grupos de visitadores e visitadoras nos municípios ou em outros espaços, se encontrarem virtualmente e depois, quando possível, presencialmente, para trocar experiências, porque é assim que a gente consegue força, é assim que a gente lembra da importância do nosso trabalho. E assim, tenham não só de mim, do Alana, ou das organizações que trabalham com primeira infância, mas das maiores pesquisas sobre desenvolvimento humano já desenvolvidas nas grandes universidades de Harvard, de Yale, Cambridge, na Austrália, que tem uma grande pesquisa longitudinal sobre desenvolvimento, a certeza que vocês fazem é o trabalho mais importante para o desenvolvimento humano. Então, esse reconhecimento você já tem da academia, da pesquisa. O que vocês fazem vocês são verdadeiramente os pioneiros da revolução do cuidado, que é a revolução que falta na nossa sociedade. Vocês são os grandes
pioneiros e pioneiras dessa revolução do cuidado. Nunca se esqueçam disso, né? E para que a gente busque esse reconhecimento, que a gente tire o cuidado da invisibilidade, e agora falando que o Bruno trouxe, né, a pergunta do Bruno sobre políticas públicas essenciais, na verdade não é a política que é essencial, é o trabalho de vocês que é essencial, de todos vocês do PIN. Porque às vezes a gente fala em política e fica muito abstrato, né? Quem que faz a política do cotidiano? São vocês, são os técnicos, são vocês do PIN, do estadual, são o PIN municipal. Vocês são essenciais. O trabalho de vocês é um trabalho essencial para esse projeto de país que é cuidar das crianças com absoluta prioridade. Então, deixo aqui meu abraço, que vocês possam continuar nessa missão que é essencial, é fundamental, é inteligente economicamente, socialmente, que é visitar e fortalecer famílias, crianças e garantir o seu desenvolvimento e direitos com absoluta prioridade. Fica um grande abraço, muito obrigado, gente, por me receber nessa manhã de hoje. Nós que te agradecemos, Pedro. Acho que assim, a vontade que a gente está, acho que eu e o Bruno, tenho certeza que a Alessandra também está picando ali atrás. E o que a gente está vendo aqui no chat é de continuar, né? Que a gente pudesse ficar mais tempo, vamos até meio-dia, vamos girar, né? A gente tem um tempo aqui que a gente combina até em respeito às pessoas que têm outras agendas, ao próprio Pedro, né? Mas te agradecer imensamente, a tua fala muito nos aqueceu, né, essa nossa conversa, faltou nos tempo, motivou, né, também. Vamos combinar que a gente precisava um pouquinho, porque a tua fala realmente tem vários pontos que a gente poderia, e o pessoal aqui também, não só eu e o Bruno que estamos aqui com esse privilégio, né, mas vários comentários, mas a gente vai poder revisitar e temos certeza que também continuarmos dialogando contigo, né, Pedro, muito obrigada, nos aqueceu muito, né, e a gente vai encaminhando, então, agradecendo as pessoas também que estiveram aqui conosco, mais de 300 pessoas, repito, as pessoas continuam, tem mais de 100, 120, 130 comentários aqui no chat, então, acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo, né, Bruno? Com certeza. Então, passo as palavras da Luciana. Muito obrigado, Pedro, por tudo, pelo aceite, pela tua fala, pela tua sensibilidade. Nossa, muito obrigado. Vamos agradecer ao público também que esteve com a gente aqui nos assistindo. Próximas lives do PIN, os próximos PIN debates serão divulgados nas redes sociais do PIN, então fiquem ligados, vamos divulgar tudo lá as próximas edições. E temos um recado final, é um curso da Rede Nacional da Primeira Infância, algo que a gente falou, né, agora há pouco, é um curso sobre o plano nacional, sobre o plano municipal para a primeira infância, o Marley vai botar aí na tela para a gente. Curso Plano Municipal pela Primeira Infância, está com inscrições abertas até 2 de maio. É totalmente online, gratuito, para gestores, públicos, conselheiros do Conselho Municipal da Criança, lideranças que vão ser capazes de articular e desenvolver o Plano Municipal pela Primeira Infância. A gente trouxe um pouquinho da importância dele, que ele tem nos municípios, então se motivem e fica aberto o convite para esse curso totalmente online e gratuito. Que eu acho que esse curso, né, Bruno, muito vai ajudar nesse momento que a gente está vivendo de novas adesões, implementação da política. Acho que é importante a gente se abastecer de conhecimento para também ir com mais garra, assim. E lembrando também, na terça-feira que vem, quem já está inscrito nessa turma da formação, a gente tem o nosso Meet para dialogar sobre o segundo módulo. Então, também fica o convite e a lembrança para replicarem as formações nos municípios. E deixando também registrado que essa live fica gravada, é só entrar no site do PIN, nas nossas redes, a gente pode revisitar essa fala do Pedro e as outras falas do ano passado também, que ainda estão todas valendo, gente. Os conteúdos são muito atuais. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Então, obrigado. E fica o nosso abraço. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Vai ter um link de avaliação do PIN Debate nos comentários do Face, então participem da avaliação. Muito obrigado por todos e nos vemos na próxima PIN Debate. Fica o nosso abraço virtual. Um abraço, Pedro. Muito obrigado. Obrigado, Alessandra. When you talk about developing public policies, I think the first thing we need to do is listen to what families need. And what families will tell you is, I need more time in my child's life, so I need the kind of employer that's flexible, and we need the kind of public policies that encourages that flexibility,
that I want access to quality childcare and quality preschools for my child, just like all children. And so if we listen to families and respond to those needs, then I think we're going in the right direction with public policy. Well, I think that science has a real role to play in getting this information into the hands of both parents, but also legislators and policymakers. Because once you understand what's happening to brains in that early period, you get this sense of responsibility. For parents, it's understanding that, my goodness, I'm building that brain. It's me. And legislators and policymakers have to understand that society needs help in allowing everyone access to the information that's building brains. In the United States, we've conducted these studies that show what is the benefit of $1 of investment in the early years of a child. What we found when you only consider these more limited objectives like earnings and employment and things like crime, that we find that each dollar invested pays back over the lifetime about $7, which is a very high return, much higher than the stock market in the United States, much higher than many, many other returns that we actually might find. É injusto dizer para uma mulher que ela tem que amamentar exclusivamente o peito do filho até 6 meses e, se possível, até 2 anos, se ela quiser, e dar uma licença maternidade de 4 meses. Porque nas sociedades mais desenvolvidas e mais éticas, você tem licença maternidade de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. When we invest in the child herself from the first years of life, we are building her human capital. We are enabling her to transition to school, to succeed in school, to continue to secondary education, and becoming an earning, productive citizen of society. But that's not the only way. When we start investing in early childhood, we start to see benefits for the little child's immediate family. We see her older siblings can go to school now. They no longer have to take care of her. We start to see economic growth because the mothers have a chance to work. Because poverty, as we know, has many faces and many dimensions. And this is one of the many, many ways we see pathways between early childhood and poverty reduction. So when we help the child, when we invest in early childhood, we invest in society as a whole. And understanding that when you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story for the better.